Vamos lá, nação, continuando aqui no pique, no trampo, trazendo mais um vídeo pra você nesse pós-jogo, ainda repercutindo coisas, né, de Cruzeiro 0 e Atlético Mineiro também 0, bora que bora. Tá aí a capa de mais um vídeo notícia, vamos que vamos, algumas coisas interessantes para abordarmos ainda, tá bom? Já peço o seu likezão, nação, a meta humilde aqui de 500 joinha, se inscreva, comenta e também compartilha o nosso conteúdo. E lembrando que já teve vídeo nesse pós-Cruzeiro 0, Frangas também 0, tá? É essa capa, o vídeo está no primeiro link da descrição, também fixado no canto superior direito aí no card. Beleza? Então, caso aí você não tenha visto, além de dar essa moral, deixa o like lá também, veja, porque tá interessante. Vamos lá, nação, começando aqui pela bronca, né, do Leonardo Jardim pra cima do rival, né? Aquilo, né, rapaziada? Tem até uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês do Fernando Rocha, jornalista, né, cruzeirense. Mas antes, bora para aspas aqui do Leonardo Jardim depois desse jogo, né, nesse pós-jogo. Abre aspas. Estamos de acordo sobre o domínio do jogo, mas é mais do que isso. Tem uma frase que diz: Cruzeiro, maior de Minas. Fiquei até admirado como em um clássico dessa natureza o nosso adversário não propôs o jogo. Só divididas e contra-ataques. Foi o Cruzeiro quem teve que assumir as responsabilidades do clássico. Pensei que seria diferente. O Leonardo Jardim ficou, né, meio que na bronca, porque ele imaginaria que tivéssemos um clássico, um derby, né? Ele usa a palavra derby, né? Mais a Vera, né? Com o time adversário ali jogando bola. E não foi o que aconteceu, né? Mas sabe o que está acontecendo, nação? E aí é onde vem a frase do Fernando Rocha. Abre aspas para ele, tá? Ó. Sensação é que perdemos 2 pontos, ele diz. Por outro lado, a comemoração pelo simples empate vinda do outro lado mostra que tudo voltou ao normal. É isso, nação. É isso. O Cruzeiro, ele tá caminhando para uma estabilidade. O Cruzeiro hoje, por exemplo, financeiramente, o balanço foi colocado, né, à disposição de nós torcedores, da mídia de uma maneira geral, enfim. E a gente viu um aumento da dívida do Cruzeiro. Só que esse aumento da dívida do Cruzeiro, ele é corroborado pelas contratações que foram feitas, né, pela SAF, desde a chegada do Pedrinho. Dos compromissos que o Cruzeiro tem com aquela dívida da associação, né, a dívida bilionária que o Ronaldo assumiu, o Cruzeiro já quitou mais de 550 milhões daquela dívida. Isso não é muito amplamente, né, debatido pela mídia de Minas, porque sabemos, né, qual que é o intuito da mídia de Minas quando se fala de Cruzeiro, né? É só de trazer coisas negativas de uma maneira geral. Mas fato é que esse aumento da dívida, ele é um aumento, repito, oriundos das contratações. Então o Cruzeiro, rapaziada, está no caminho certo. O Cruzeiro, se você pega a associação, pelo 3º ano seguido, tivemos abatimento considerável dessa dívida. O Ronaldo, entre a associação e SAF, quando ele sai do Cruzeiro, ele deixa uma dívida na casa dos 700 e poucos milhões. Então assim, o Cruzeiro está indo por um caminho de organização, uma comissão técnica que tem autoridade para fazer a organização do futebol. O Cruzeiro está no caminho certinho. E desse jeito, rapaziada, a hegemonia, ela vai voltar. Além de tudo, né, Cruzeiro tem história, tem torcida, tem tradição, time copeiro. Aí você junta com uma estrutura profissional fora de campo, cara, vai dar muito green. Do outro lado, é desastre. É um time que, com o SAF, tá demonstrando ser caloteiro, um time falido, um time, rapaziada, que vai ter, inclusive, vídeo amanhã falando sobre isso. Os caras simplesmente não pagaram a conta de luz numa sequência de meses que acarretou, na CEMIG, cortando a energia no CT dos caras. Depois emitiram nota sobre isso, inventando historinha. Então assim, o Cruzeiro tá no caminho certo. O Atlético Mineiro, rapaziada, deixa eles lá, mas a gente sabe o que tá acontecendo. Em Minas, está tudo voltando ao normal, rapaziada. Isso aqui não é nem zoação, é constatação. Vamos lá. Próximos conteúdos aqui, nação, pra você nesse vídeo. Agora eu quero falar sobre o Cuca, né? O alienado, o lunático, né? Deixa eu trazer um videozinho dele aqui no pós-jogo. Ele falou sobre o clássico.
olha, isso aqui que é preocupante, né? Se o Cruzeiro tivesse jogado mal, eu tenho certeza que o Leonardo Jardim, ele teria ido pra coletiva e teria batido no elenco. Assim, quando eu falo batido, ele teria sido sincero. Ele seria franco, falaria, não jogamos bem, o ataque não jogou bem, a defesa não jogou bem, não conseguimos criar no meio campo. Ele falaria, como já falou em outros momentos. E isso demonstra transparência. Mais do que isso, o cara, ele não pega a coletiva e coloca no toba. Muito pelo contrário, né? Ele pega a coletiva, o trampo dos jornalistas e nós que estamos assistindo e leva com seriedade. Olha o que o Cuca fez. O Cuca no mundo da lua. Será que o Atlético jogou como o Cuca falou? Bora acompanhar o Lunático? Amarrar mais o Cruzeiro hoje, anular as principais jogadas e se na sua visão o empate foi justo. Nós, né, para falar em desempenho, nós até ontem que nós tivemos bom desempenho, todos cobravam o resultado, né? Cuca tem bom desempenho, mas não está vindo o resultado. Hoje não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo, mas diante da dificuldade que tínhamos para esse jogo, da diferença que tinha de uma equipe para outra nesse jogo. Eu venho com 3 jogadores, o Franco, o Gabriel Menino e o Arana, que vem no DM, vem se preparando. O Arana está 37 dias parado, o Gabriel Menino 20 e poucos, o Franco da mesma forma. E a gente, pela necessidade, puxou os meninos para jogar. A responsabilidade é minha quando eu faço isso, não é do DM, não é de ninguém. Já respondendo junto, o Gabriel Menino saiu, não foi pela lesão dele, levou um pisão no tendão. O Arana sentiu um desconforto, mas não agravou a lesão. E o Franco teve um momento que eu fiquei preocupado, mas dali a pouco ele firmou. Esses jogadores não estão com o ritmo de jogo ideal. E até os 20 minutos em que a gente tinha o Scarpa no jogo, o Rubens competindo bem por dentro, o jogo estava igual. Daí, depois dessa saída, o Cruzeiro foi melhor nesses 25 minutos. Poderia ter feito o gol. No segundo tempo, foi um jogo em que a gente competiu mais, e foi um jogo mais igual. Nós poderíamos ter ganho o jogo. O Rony entrou na cara do gol. Na última bola, o Júnior Santos poderia ter feito o gol também. Então, assim, chances claras eles tiveram no primeiro tempo, umas 3. E no segundo tiveram o predomínio do campo e bolas cruzadas na área, bastante. E estão mais inteiros. Isso é notório, está mais inteiro. Depois que eles perderam em casa pro time lá do Peru, se eu não me engano, do Equador, desculpe, eles ficaram fora da competição e eles guardaram o time para o brasileiro. Então eles têm 2 jogos que não põem o time jogados, jogadores totalmente descansados, diferente dos meus, que estão se expondo todo dia para que a gente não abra mão de nenhuma competição e a gente está vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana e o desgaste ele é maior. E hoje, além de todos esses fatores, tinha uma torcida muito empolgada, empurrando, porque hoje é dia de ganhar do Galo, faz tempo que a gente não ganha, temos que ganhar do Galo, e isso tudo vem forte, e num dia em que as coisas não foram tão boas para nós, onde a gente não competiu muito no primeiro tempo, competimos no segundo tempo, saímos com ponto, e tem que valorizar, porque apesar de eu não ter tido um desempenho bom, a gente, nos últimos 15 pontos do Brasileiro, fizemos 11. Você não vai ter um jogo como você quer, da forma que você quer, sem ter as condições ideais, e isso foi o que aconteceu hoje. Me alonguei um pouco, desculpa. Lunático, né? Isso aqui, rapaziada, é problema das frangas, tá? Mas essa distorção, né, numa coletiva, eu assisti toda a coletiva do Cuca, ela é muito ruim, cara, daquilo que você realmente passa de sinceridade e transparência. Isso aqui você acumula coletiva a coletiva, uma hora a conta chega e aí você não consegue tancar, você não consegue sustentar. Daqui a pouco é eliminado de uma Copa do Brasil, vexamezinho numa Sul-Americana, e aí como é que acontece? Qual que vai ser seu argumento? Aí quando você for argumentar, mas e na coletiva pós-clássico, o Cuca, você falou aquilo. Não tá batendo, você tá sendo hipócrita. Enfim, né? Pra terminar, nação, nosso vídeo, a gente vai agora trazer aqui pra vocês o Zinho. O Zinho
pós-clássico, né? Falou um pouco da partida na ESPN. E a gente vai repercutir com vocês aqui. É desse jeito que nós vamos finalizar aqui o nosso conteúdo, o nosso vídeo. Beleza? Se chegou até aqui, aquela moralzinha, tá? O likezão, que ajuda demais aqui no nosso canal. Tamo junto! Não tem sido a primeira vez que isso acontece. Ele teve a sorte contra o Flamengo. O Gabigol entra bem no finalzinho, faltava, se não me engano, 3, 4 minutos para acabar o jogo e acontece um pênalti que o Gabigol perde e no rebote faz o gol. Mas não é toda hora que vai acontecer isso. Eu acho que assim, o jogo tá 0-0, você tá mandando no jogo. O Cruzeiro, ele assim, não teve chances claríssimas, mas ele teve mais posse de bola, ele teve mais presença no ataque. Quem propôs o jogo, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Cruzeiro. O Cuca hoje baixou as linhas, foi um jogo mais reativo, compactou o time, aceitou essa coisa de estar jogando fora de casa. É de Minas, o Atlético é de Minas, mas era no campo do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro. Ele realmente segurou, marcou, fechou, teve os problemas das contusões no jogo também, mas assim, arriscou nos contra-ataques. A velocidade do Rony, depois quando entrou o Júnior Santos, o Hulk não fez um grande jogo, o Scarpa também não, enfim. O Cruzeiro propôs o jogo. Aí eu acho que o treinador tem um atacante que tem aquela estrela, né, que é aquele cara do gol. Não vive o seu melhor momento, mas ele vai viver como o seu melhor momento? Jogando. Se o Cruzeiro estivesse voando, sobrando, criando chance, já fez gol no jogo, tudo bem. Mas estava precisando de quê no jogo, né, o Plihal? Estava precisando de fazer gol, de criar chances ofensivas. Eu acho que ele demora um pouco para colocar o Gabigol. E dá pinta, né, Zinho? Lembrando ao Fora Esporte que daqui a pouquinho a gente vai ter as entrevistas dos treinadores Leonardo Jardim e Cuca dentro desse Sport Center e, se possível, também a palavra de alguns jogadores que participaram do Clássico. Ainda em cima do Gabigol, dá toda a pinta de que ele será esse jogador até o final da temporada. O jogador de ir entrando na metade do segundo tempo, hoje até menos do que isso, jogou por 10 minutos. Você consegue enxergar, primeiro, reação do Gabigol para mudar essa realidade e, segundo, boa vontade do Leonardo Jardim com... A princípio não vejo, não é nem boa vontade, assim, ele tem um sistema tático que ele mudou, quando ele tira o Dudu, quando ele tira o Gabigol, ele fortalece mais a equipe, principalmente quando está sem a bola. Tem a velocidade do Caio Jorge, do Wanderson, também que chega, o Christian sai, né, vem de trás, mas faz o corredor pelo lado direito, também chega bem à frente, e o Matheus Pereira é o camisa 10, ele é um meia que articula, mas ele se torna o segundo atacante em muitos momentos. E o Leonardo Jardim não abre mão do 4-4-2 sem a bola. Assim mesmo, o Matheus Pereira também volta para dar uma ajuda. E o Gabigol não tem a característica tática para essas funções. E o momento do Caio Jorge é melhor do que o do Gabigol. Tem mais velocidade, tem mais potência nesse momento e está resolvendo, né? Está fazendo gols, por isso ele ganha a posição titular. Tanto é que o Gabigol entra e não entra no lugar do Caio Jorge. Parece que ele disputa a posição com o Matheus Pereira, porque ele tem entrado às vezes nessa função, né? O Matheus Pereira até continua também no jogo, mas eu vejo, pelo desenho tático do treinador, do Leonardo Jardim, as chances do Gabigol muito pequenas para ele se tornar titular. E até a minutagem que ele joga. Estou falando do Campeonato Brasileiro. Assim, nas Copas até o Gabigol teve mais chances. Mas o Cruzeiro também já não tem nem chance de classificação na Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil, largou na frente, tem a vantagem. Então eu acho que assim, difícil pro Gabigol, ele vai ter um caminho longo. Agora, o comportamento dele tá legal, não tô vendo o Gabigol quando entra de bico, tá tentando, corre, não sei até quando, né? Porque eu no lugar dele também, né? Eu acho que assim, chega um momento que você quer mais oportunidade, você quer mais tempo. Se os caras estão resolvendo, tá arrebentando no jogo, não tem o que você reclamar. Volto a dizer, acho que no jogo de hoje, eu colocaria ele com mais tempo. Ele nem é a primeira opção para entrar no jogo, ele é a segunda, né? Entrou o Bolasie primeiro. Então eu acho que assim, diminuiu as chances para ele e o treinador, no entendimento tático, vê que ele está atrás de alguns outros atletas. O curioso, eu estava lendo uma entrevista do Gabigol há pouco tempo, coisa de uma semana, talvez um pouquinho mais do que isso, em que ele dizia, Zinho, que o Leonardo Jardim, talvez em toda a sua carreira, seja o treinador que mais o compreendeu, que ele tem uma relação frontal mais saudável. Isso ele praticamente não jogando, nunca sendo o titular. Vou passar aqui, rapidinho, o público espetacular dessa noite lá no Mineirão, 61.106 torcedores, público de R$3.401.335,50, quase 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro, que agora ocupa a terceira colocação, tem 17 pontos no Brasileiro, está a 5 pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem 22, o Flamengo 4 pontos a menos, 18, só um a mais do que o Cruzeiro. O Atlético está em nono lugar com 13 pontos, portanto 4 pontos a menos do que o seu rival. O Cruzeiro...